Bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu vou iniciar aqui, né? Faz tempo que eu não apareço por aqui. Estava estudando como sempre, né? Mas vamos lá. Começar pelo Itaú, né? Então a gente percebe que ele. Vou até pagar aqui para vocês enxergarem melhor. A gente percebe que ele fez um halt na média de 9 aqui, junto com o primeiro alvo daquela estrutura maior que a gente viu do mensal, certo? A gente percebe pouco volume e esse setup de 9.3 aqui, ele foi ativado, né, aqui nessa linha azul. Mas ficou feio, né? A gente percebe que não teve volume, né? Ficou praticamente 2 semanas indeciso, né, o Itaú. Vamos olhar o diário agora. O diário ele fez um movimento de baixa. Isso aqui parecia mais, tá parecendo mais uma bandeirinha de continuação, né? Mas a gente percebe que ele fez um topo, um fundo, segurou na média de 21 do diário, né? A gente percebe um volume. O OBV, vamos ver se ele perdeu esse fundo. O OBV já está perdendo fundo, né? Isso não é um bom sinal. E os 60 minutos. Vou apagar esse alvo. Bom, nos 60 minutos o preço tentou quebrar essa estrutura aqui, né? Segurou por bastante tempo, mas ele falhou na semana passada. Porém, ele falhou e pegou o primeiro e o segundo alvo, ficou numa zona de armadilha, né? E entrou muita pressão compradora, né? Praticamente cancelando esse rompimento feito aqui, né? Mas como já tinha pegado o segundo alvo também, rolou a defesa aqui. Bom, aqui ele começa a quebrar essa microestrutura de baixo aqui, né? Então a gente pode fazer a projeção dele, se ele ativar, né? No candle seguinte. Bom, então tá aí, primeiro alvo 36,84, segundo alvo 36,95. E o último alvo com confluência ali com o topo, né? Então vai ficar de olho aí se o preço respeita esse rompimento, né? Aqui nessa linha amarela. Seria interessante um pullbackzinho para continuar, ou ele pode simplesmente abrir, ativar aqui e buscar alvos, né? Vamos olhar a Petrobras, o que está acontecendo com ela, né? Bom, o preço, ele pega primeiro alvo, tenta romper para buscar o segundo alvo, defende no fundo anterior e faz um fundo duplo, né? Eu até cheguei a mostrar isso para vocês, a possibilidade disso nos vídeos anteriores, né? E quebrou a estrutura e projetei alvos, né? Então ele pegou aqui o primeiro alvo dessa estrutura maior, 33,22, né? O que seria interessante aqui, esperar um pullback na região rompida. Eu acho que todo mundo deve estar esperando isso na real, para poder entrar, quem não conseguiu entrar aqui nas mínimas, né? Bom, diário, ele está fazendo aqui em cima, ele fez aqui em cima um padrão 1, 2, 3 de compra, e fez também aqui uma 9.3, né? E essa 9.3 ela se ativa aqui na máxima desse último candle da sexta-feira passada, né? Stop na mínima, e se ativar a gente tem chances de buscar ali o 34,25, né? Vamos ver se ele confirma aqui e vai lá buscar novos alvos. Ó, o OBV ele já entregou esse fundo, viu? A perda desse fundo aqui já foi entregue. Muito cuidado, muito perigoso isso. Será que ele vai voltar a cair, né?
Será que já estão prevendo uma diminuição na guerra, né? E um abaixo no petróleo? E aí aqui vai voltar a cair a Petrobras por conta disso? Ou será que ela rompe essa estrutura mesmo, confirma o movimento e vai buscar lá o alvo da estrutura? Olha lá, primeiro alvo e segundo alvo com confluência do alvo da estrutura maior, né? Seria interessante isso, mas também seria interessante para o back aqui na região rompida. Vamos ver os 60 minutos. Bom, 60 minutos fazendo um power na 20, né? A gente percebe que está respeitando a 20, fez aqui estrutura de alta, né? Teve defesa, ele está lateral agora, né? Basicamente, então, o que a gente tem que esperar aqui é ele perder esse fundo ou romper essa máxima aqui para buscar alvos maiores. Banco do Brasil, vamos lá, galera. Pô, eu fiz na ordem tudo errada, né? Tô mostrando as ações para vocês, mas tudo bem. Bom, o preço, né? Eu tracei essa retração de FIBO para vocês, né? A gente percebe que ela pegou a primeira retração do Banco do Brasil. Assim que toca, deixa um sinal de indecisão, né? Junto na média de 200. Porém, a gente tinha dois cenários aqui que eu mostrei para vocês. Eles podem fazer um pullback aqui na região rompida para continuar, ou pode ir direto lá no alvo, né? Pelo semanal ele está mostrando que ele cai direto. Se ele ativar, continuar caindo, ativar esse doji aqui, ele tem chance de agressivar um pouco mais para baixo, né? Continuar caindo. E olha no diário. No diário a gente já vê uma pausa no movimento, um halt na média e querendo continuar aqui o movimento de baixa, né? Vamos olhar isso aqui. Se ele romper, ele ativa esse movimento e a gente pode projetar alvos, né? Se ele perder o fundo. Então tá aí, primeiro alvo 20,34, segundo alvo 19,91 e o último aqui. E a gente tem outro cenário que pode acontecer aqui. Ele pode vir testar esse fundo novamente de fato e armar um fundo duplo, né? Quebrar a estrutura do movimento de baixa que eu sempre mostro para vocês. E se isso ocorrer, quebrar essa estrutura, aí ficaria interessante de começar a se posicionar no Banco do Brasil, que aí ele pode voltar a ter uma alta mais acentuada, né? Mas por enquanto segue o básico, tá caindo é venda, né? Vale, bom, Vale fez essa estrutura, que eu estava mostrando para vocês essa consolidação, fez um pullbackzinho aqui na média, para continuar e buscar alvos. Rompeu, buscou o primeiro alvo ali em 50,06, né? Segundo alvo está em 40,73, com confluência em fundos importantes. No diário, ele já quebrou essa outra estrutura, né? Deixou um giftzinho aqui, ativou e buscou o primeiro alvo. Aqui ele vai continuar caindo, a gente não tem nem o que pensar, né? Ele pode fazer um pullbackzinho, pode, a não ser que venha muita pressão, uma pressão muito forte aqui, quebre a estrutura, rompa a máxima, né? Mas por enquanto a tendência é de baixa. Vamos ver se ele consegue romper os alvos, né? Que ele rompeu o primeiro alvo, então ele indica que ele tem chances de vir buscar o segundo alvo. Porém, tem esse outro segundo alvo aqui que não foi rompido. A gente pode ver um pullbackzinho sim na Vale, mas coisa mínima para ele continuar o movimento e vir testar esse fundo aqui. Agora, vamos olhar os índices, galera. Começando pelo Ibovespa. Ibovespa não olhei ele ainda, tá? Vou olhar agora com vocês. Bom, Ibovespa fez esse halt na média, configurou 9.3, ativar 9.3 e falhou. Não falhou de fato, né? A gente só considera que vai falhar quando perder a mínima.
mas teve uma defesa muito feia nessa região, né? Eles defenderam novamente essa grande estrutura que eles estavam tentando romper aqui. Aqui estranhou o movimento. Os comprados já estranharam, já que já ficou esquisito. Mas ainda segue, ainda é tendência de alta sim, né? Vamos olhar o diário. Ó, ainda é tendência de alta. Pode ser um pullbackzinho nesse triângulo descendente, né? Essa flâmula aqui são padrão de continuação. Isso aqui pode ser um pullbackzinho para continuar o movimento de alta, né? Ou ele pode realmente falhar, né? A gente só considera essa falha quando ele vier perder essa mínima aqui, né? Enquanto não perde mínima, tendência de alta ainda, topos e fundos ascendentes, né? Que dou a bandeirinha aqui, né? Tá fazendo halt, pode ser um halt para continuar, um halt para agressivar e vir perder fundo aqui, né? Se for para cima, a gente projeta para cima, se for para baixo, a gente projeta para baixo, né? Vamos ver essa semana que o índice quer dizer para gente, a direção dele. Vamos ver o DI, galera. Bom, DI quebra a estrutura, pega o primeiro alvo, faz um pullbackzinho e parece que ele quer continuar, né? Ali para buscar o segundo alvo aqui no 14,47. Vamos olhar o diário. O diário mostra mais ainda isso, né? Faz um halt na 21, fundo duplo. E aqui ele está querendo romper esse fundo duplo, né? E quando isso ocorre, a gente projeta a estrutura para cima. Então tá aí, primeiro alvo, se realmente confirmar esse fundo duplo ali em 14,40 e o segundo alvo em 14,47. Vamos olhar os 60 minutos? Ó, os 60 minutos querendo confirmar mais ainda, né? Topos e fundos ascendentes. Né? Hoje vai ser a decisão se ele rompe ou se ele confirma um topo duplo e perde esse fundo, né? Para aí sim buscar outros alvos mais abaixo. E se para mim isso aqui está com cara de alta, né? Um movimento de alta. Se isso ocorrer, se o rompimento dessa máxima ocorrer, a gente faz a projeção, né, de alta. Então tá aí, primeiro alvo em 14,36 e o segundo alvo em 14,40. Né? Se ele perder esse fundo, eu projeto os alvos para baixo para vocês. Né? Eu queria trazer um índice novo para vocês, galera, que é aqui, ó, índice financeiro, bem interessante a gente olhar. Fazendo halt na média, 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso aqui já fica perigoso, pullback com mais de 5 candles já é perigoso, já mostra uma possível falha. No diário ele quebra a bandeira, rompe ela, porém sem volume, né? Aqui ele faz um haltzinho na 21, isso aqui pode ser um pivôzinho de continuação. Para ser um pivôzinho ele precisa romper a máxima. E aí, galera, eu tava de olho nos 60 minutos, ele quebrou essa estrutura, buscou todos os alvos, fez um topo duplo, rompeu o topo duplo e vamos projetar esses alvos. Então tá aqui, ele tem chances de continuar, né? Fez o rompimento, fazendo um pullback, apesar da zona de armadilha, né? Entre a 21 e a 200. A gente tem dois cenários, ativar e vir buscar o primeiro alvo e ver se ele rompe para buscar o segundo, ou se ele falha aqui na zona de armadilha e quebra a estrutura para cima. Que se ele quebrar a estrutura para cima, a gente está na primeiro alvo em 15,30 e segundo alvo em 33, 15,33, né? Mas a gente segue o que os 60 minutos está fazendo, ainda é tendência de alta. A gente precisa que ele ative esse candle aqui, ó.
Vamos ver onde é esse candle. Olha lá. É bem na cabeça do pivôzinho aqui. Bom, então vamos ficar de olho se ele vem e rompe essa máxima aqui para continuar evoluindo e rompendo máximas. Bom, é isso que eu tinha para vocês hoje. Obrigado pela paciência, obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha e deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. Muito obrigado e um bom dia, uma boa semana.